e tem um homem roubando a prataria. E a polícia chega e pega ele em flagrante. E já estava conduzindo o homem, né, pro cárcere, quando o padre sai correndo: calma, 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 esse cara não é ladrão. Como assim não é ladrão? Nós vimos aqui, ele está com produto furto. Não, não, ele é meu polidor de metais. Esses cristais estão escurecidos, vejam vocês. Eu estou dando ele para ele poder limpar e trazer aqui para a igreja. Aliás, ele esqueceu um que está aqui embaixo. Tem diferença dessa definição do amor que está no dicionário para a definição de amor do espírita ou do espiritismo? Com certeza, por isso que eu falei, né? Que é isso e muito mais, né? Porque o amor do espiritismo é o amor incondicional. O que é um amor incondicional? Que não tem condição, a gente ama por amar, né? No plano terreno, eu acho que o amor que mais se aproxima desse amor, né, sem esperar nada em troca, é o amor do pai para o filho e da mãe para o seu filho, e vice-versa, né? Aquelas pessoas mais afins. Porque, por exemplo, o amor que você tem na sua filha, por que você tem? Não é verdade? É difícil até raciocinar, né? O amor, a gente tem dificuldade de pôr um raciocínio nele, né? Exatamente, porque, assim, o que você faz para amar seu filho de tal forma, né, que você seja capaz de dar sua própria vida por outro ser? Né? Eu tava pensando nisso quando eu vi, né, aquele acidente do avião, foi no litoral, né, que desceu e passou da pista, e aí ficou a família lá, e as pessoas comentando da força da mãe. Não sei se você viu isso, o pessoal falando que se chamou a atenção o esforço da mãe, dela tá debilitada e ainda assim pegar no colo ali os dois filhos e ainda ajudar o marido a ser salvo, e até onde eu tenho notícias atuais, ela que ficou em estado mais grave no hospital. No acidente. Então, acho que vai até ao instinto, né? Sim, e é o que fala aqui no dicionário, é um instinto, sim. O amor é instinto, o amor é instinto. O amor é sentimento, o amor é sentimento. Mas o amor também é energia, né? Você consegue amar à distância. Você não precisa estar próximo para amar, né? E por que eu falo assim que o amor incondicional, né, é o que mais se assemelha ao amor de Deus? Porque Deus nos ama incondicionalmente. Jesus nos ama incondicionalmente. Jesus veio nos mostrar que ele amava incondicionalmente. Que Jesus não estava com quem podia dar alguma coisa para ele em troca. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que ele ajudava, ele não esperava nada em troca, mesmo porque as pessoas que ele ajudava não tinham nada para dar em troca para ele. Né? Ele ajudava de forma, né, totalmente desinteressada. Amar por amar. Quantos avatares desceram ao plano terreno para auxiliar a humanidade sem receber nada em troca? Né? Somente pelo ato de amor. Né? Então, por isso que a gente fala que o amor no espiritismo, né, ele é o amor incondicional, esse amor que o Cristo veio nos ensinar. É amar de forma desinteressada. Né? Então, essa eu acho que é a principal diferença. Né? Mas se você dissesse assim, Aguinaldo, você tem como definir o amor? Não tenho. Porque ele é muito amplo. A gente vai ver no bate-papo de hoje que o amor, ele tem não só, né, várias características, mas ele tem vários níveis. Há níveis de amor, né? E aí no bate-papo de hoje a gente vai conversar sobre isso aí, vai esclarecer. Você falando sobre o amor de Deus, né, que é incondicional, tem um amigo meu que fala assim, né, que já veio aqui, né, o próprio Newton Júnior já teve aqui algumas vezes, que ele fala assim, que Deus não perdoa, né? Porque ele não se ofende para ele precisar perdoar, né? Exatamente. O amor é tão amplo, né? Que ele não se sente realmente ofendido. E a gente vai pegar, eu hoje vou ser obrigado a pegar muito essa questão de mãe, de pai e filho, né? Você tem um filho de 2, 3 anos, ele faz uma travessura, se na hora fica até meio bravo. Mas você não fica com mágoa e ressentimento daquele filho. Né? Você perdoa, ensina ele o certo e toca a vida para frente. Na espiritualidade é a mesma coisa. Né? Inclusive, nos planos mais elevados, né, se diz que quando há aprendizado não existe erro, né? Tudo é aprendizado.
Perfeito. Mas para ter esse raciocínio, a pessoa tem que ter o quê? Muito amor no coração. Por exemplo, se seu filho comete um erro simples, você sabe que tá no grau dele de entendimento, né? Então você fala assim, Exatamente. ele tá na idade, esse erro é comum para essa idade. Você acha que os benfeitores espirituais, nosso anjo guardião, ele também tem esse olhar? Os erros que a gente fala assim, não, é condizente pro grau evolutivo deles, porque eles estão no mundo de provas e expiações e aquilo ele só recalcula a rota, nos ajuda. Mas aquilo acho que não magoa, né, o benfeitor. Não magoa, né? E eles sabem da nossa condição e eles sabem da luz que existe no coração de cada um, né? Uma vez eu estava vendo um filme, já não lembro o nome, um filme espírita, aquele que tem um acidente do ônibus. Eu não lembro bem o nome do filme. Mas as pessoas que estão dentro do ônibus, algumas desencarnam, nem sabem que desencarnou, e vem um irmão tá ajudando o outro. Ele fala, você tá ajudando esse cara? Foi ele que causou o acidente, que era um bandido que tentou assaltar o ônibus, né? Aí o espírito olha para ele e fala assim, a gente ajuda quem precisa, né? Independente do erro que cometeu, né? O próprio Cristo, no momento da sua crucificação, né? Ficou entre dois malfeitores e um deles, né, naquele momento, mostrou arrependimento e falou, olha, ele não fez nada, nós merecemos estar aqui, que nós fizemos, ele não fez nada. Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Jesus já perdoou de pronto, porque ele viu a luz no coração daquele homem. Aquele homem realmente estava arrependido. Ele sabia das culpas dele. E mais lá para frente, né, vai ter oportunidade de reparação, né? O mais interessante é que, por mais duro que seja o erro que cada um de nós cometemos, o amor de Deus vai nos libertar. Como que isso acontece? Através das sucessivas reencarnações. O malfeitor de ontem é o benfeitor de hoje. E assim vai, né? E a nossa visão limitada não vê isso, não né? vê, não vê. A não gente vê. vê um criminoso ou até alguém que comete um erro, parece que a gente já entrega os pontos, né? Como que isso aí vai? Isso aí já não tem mais jeito, Pois é, né? né? O amor de Deus é assim, ele é transformador. Tem uma obra de Victor Hugo, né, que se chama Os Miseráveis. Quem um dia tiver oportunidade de ler, leia. Quem não tiver oportunidade de ler, tem o vídeo para assistir. E chega um momento, e aí a gente fala de amor de Deus, né, que se reflete no ser humano. O ser humano reflete o amor de Deus. Muita gente se conecta com o amor de Deus. Alguns ainda não estão preparados para isso, mas tem alguns espíritos que já conseguem fazer isso. E o padre ouve um barulho à noite e tem um homem roubando a prataria. E a polícia chega e pega ele flagrante. E já estava conduzindo o homem, né, pro cárcere, quando o padre sai correndo, calma, calma, calma. Esse cara não é ladrão. Como assim não é ladrão? Nós vimos aqui, ele está com produto furto. Não, não. Ele é meu polidor de metais. Esses cristais estão escurecidos, vejam vocês. Eu estou dando ele para ele poder limpar e trazer aqui para a igreja. Aliás, ele esqueceu um que está aqui embaixo. Ele abre um balcãozinho e fala, você esqueceu de pegar esse. E ele entrega para aquele malfeitor. O malfeitor parece que não acredita no que ele está vendo. Como assim? Eu estou roubando, o cara me pegou e ainda vai me dar mais coisa para me roubar? Né? E ele sai com aquele saco de prata, sem saber o que fazer, sem entender o que aconteceu, né? Porque ele ainda não entendia o amor. E ele começa a fazer o seguinte, ele começa a pensar, eu tenho que fazer algo útil com isso. E ele vai para uma outra região e ele cria uma indústria de fiar e se torna um grande empresário no local. E com isso ele faz uma benfeitoria para muita gente. Mas isso só foi possível pelo amor transformador de Deus que se refletiu naquele padre. Né? Olha que maravilhoso como é o amor de Deus. Como ele é capaz de mudar a vida das pessoas. Né? Então é assim que se dá, através das sucessivas reencarnações. Jesus ele estava numa época, né, que o homem ainda estava muito embrutecido. Né? A mulher era tratada como animal, como mercadoria. Criança era tratada como mercadoria, podia ser vendido, trocado. Né? As pessoas, elas não tinha grande importância a vida delas, dependendo da classe social. Né? E Jesus veio trazer uma forma de amar. Ele veio mudar o Velho Testamento. Olha, aqui dizia dente por dente, olho por olho.
Agora eu digo, amai os vossos inimigos. É uma mudança brutal de pensamento. Como assim? Eu não sou mais guiado pelo Senhor dos Exércitos que derrota os inimigos? Não. Agora a tua função é fazer do inimigo um amigo. É outra vibe, é outra frequência. Porque passar fio de espada, a bala de canhão, né, a bacamarte, a metralhadora é muito fácil. É só apertar um botão. Transformar o inimigo em amigo é uma tarefa para gente grande. Jesus estava dizendo aqui, ó, tá na hora de vocês crescerem. Amai os vossos inimigos. Né? Tanto que quando Pedro investe contra o soldado romano, ele fala, não foi isso que eu ensinei. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E ele perdoa aquele soldado, né? E vai com ele sem reagir. Né? Por isso que fala, é o Cordeiro de Deus. Ele vai mansamente, porque ele era o príncipe da paz. Ele veio com o objetivo de mudar pelo exemplo. Né? Porque palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta. E Jesus sabia disso. Porque ele não está na infância espiritual que nem nós. Ele é o nosso irmão mais velho. É o espírito mais iluminado que já desceu aqui, né, na crosta terrestre. Então o amor de Cristo ele é um amor muito amplo. Né? E só o fato dele pisar no plano terreno já mudou toda a estrutura do planeta. E quando eu falo isso, não é só do ponto de vista espiritual. Muita gente que não vê pelo ponto de vista espiritual, vê pelo lado da ciência, sabe que a história é dividida em 2 períodos. A nossa história de homens modernos, né? Antes e depois de Cristo. Porque Jesus veio transformar o mundo. E ele transformou. Com exemplo e sem violência. E é interessante você falando sobre Deus, né? Sobre o castigo que, mesmo naquela época, né? A pessoa achava que ia para uma guerra e perdia, é porque ele desagradou a Deus, né? Então, Deus estaria do lado dos sanguinários, né? E até hoje a gente vê as pessoas falando assim, né? Ó, Deus castiga. Ó, aquela pessoa tá se dando mal também, a mão de Deus tá pesando. Sim, sim. Até hoje ainda tem resquícios da gente ter uma visão equivocada de Deus, né? Como se ele estivesse do lado do violento, sendo que a proposta de Jesus é justamente a de amor, né? A de perdão. Sim, sim. A resposta de Jesus para todas as ofensas que ele recebeu, para todos os ataques, foi o amor. E ele fala muito também o quê? Do amor ao próximo. Ele pega os mandamentos e conversa com o jovem e fala todos os mandamentos. Né? É aquela parábola do jovem rico. Se você ia contar a história de Jesus, vou. Então, jovem rico, né? Senhor, o que eu faço para entrar no reino do céu? Sigo todos os mandamentos. Você faz isso? Faço. Sei todos os mandamentos. Cumpro todas as obrigações religiosas. Né? Ah, tá tranquilo. Então, vai o seguinte. Vende o que tem e me segue. Dá para os pobres, me segue. Como o jovem era rico, o coração dele pesou. Se ele fosse uma pessoa que tinha um nível de amor, que aí nós vamos chegar na questão dele, mais elevado, ele falava agora, Senhor. Seguiria o Cristo. Né? Mas o amor dele estava onde? Nos seus bens. Né? E aí eu vou entrar num personagem que eu queria entrar mais na frente, mas vou pegar agora. Francisco de Assis foi justamente o oposto. Tinha os bens, por conta própria, deixou de lado os bens e seguiu Jesus, sem nunca ter contato com ele. Nível de amor mais elevado. Abraçou a missão, né? E aí quando a gente fala amor ao próximo, ainda pegando na questão do Cristo, tem uma passagem da Bíblia que me chama muita atenção, que é a parte do soldado romano, que ele vai pedir a Jesus que cure o seu escravo. Como Jesus na época estava sendo reconhecido por todas as maravilhas que ele fazia, esse homem vendo o seu escravo doente. Né? E eu falei que as pessoas eram tratadas como mercadoria, poderia ser comprada, vendida, né? Aquele cidadão que estava doente estava nessa situação. Ora, o que esse escravo doente, moribundo, poderia dar para o seu amo para ele amar ele assim? Não tinha nada que ele pudesse dar. Então foi um amor o quê? Incondicional. Mas era um soldado romano, não conhecia a religião hebraica, não seguia Jesus, só ouviu falar.
e foi lá. E ele ainda faz mais, ele ainda dá uma demonstração que além de amor, ele tinha fé. Porque ele falava que sabia, né, que não era bom que o Jesus fosse até a casa dele. Porque ele era um soldado romano, Jesus ficaria mal visto com o povo judeu. Ele falou: Senhor, basta uma palavra, eu sei que você vai curar meu servo. E Jesus fala: tua fé curou teu servo, seu servo está curado. E quando ele chegou, o servo estava curado. Então, além de ser um amor incondicional, né, é um amor ao próximo. Ele podia ter pedido para ele. Ele não foi lá para pedir para ele. E é a mesma coisa de você chegar para o Papa e falar, ir até o Papa hoje, vamos supor, pegar uma alegoria. sim. Não é a mesma coisa, tá? Sim. Mas só uma alegoria. Você chegar para o Papa e falar: Papa, eu vim aqui porque meu cachorrinho está doente. Queria que você curasse o meu cavalo, o meu cordeiro, sei lá. Por quê? Porque o ser humano, na condição de escravo, era tratado como se fosse um animal. Sim. Podia ser vendido e comercializado, né? Muita gente ia falar assim: isso é um absurdo, tu sair da tua casa, vir até o Papa para pedir para curar o seu bichinho de estimação, lá, o seu pet, né? Mas foi isso que esse soldado romano fez. Foi até Jesus e falou: cura o meu servo. Então esse aí é um exemplo, né, do amor ao próximo, né, e do amor incondicional, sem pedir nada em troca. Paulo de Tarso, antes perseguidor de cristão, né, tocado pela luz e pelo amor do Cristo, o que ele faz? Ele começa um trabalho que hoje, sem esse trabalho, não existiria a Igreja Católica, né? O povo hebreu ia ficar com o conhecimento do Cristo ali restrito. Que foi para o mundo foi através do trabalho de Paulo de Tarso. Seria uma religião local, né? Exatamente, isso aí ia até ali. E Paulo de Tarso levou para o mundo, por quê? Pelo amor do Cristo. Eu achei interessante, que eu nunca tinha refletido, que muitas vezes quando a gente fala assim, né? Ah, Paulo, olha a mudança que ele teve. Aí alguém fala: mas também Jesus apareceu para ele, né? Não conviveu com ele enquanto Jesus estava encarnado, mas ele apareceu ali quando ele estava nas portas da cidade de Damasco, né? Mas você falou de Francisco de Assis, né? Já foi 1.200 anos, mais ou menos, Sim. depois, né? Sim. Não teve o contato com ele direto ali, a não ser se a gente fosse aprofundar quem era esse espírito, né? Tem livros que dizem, né, quem era esse espírito, mas naquela existência ali, ele não teve um contato direto com Cristo, né? E nem por isso ele deixou de fazer esse movimento contrário, né, que você disse ali. Era um filho de pessoas ricas e ainda assim se lançou a fazer o bem, a caridade, abrindo mão. Tanto que ele abre mão até para quando ele recebe ali intuitivamente, né? Reconstrua a minha igreja, ele levou ao pé da letra, né? Mas Sim. era de forma moral, espiritual, exemplificando, né? E ele sai da casa dos pais deles e ele, de fato, começa a pedir doação, né? Para montar uma igreja mesmo, né? Física. Sim, ele funda várias igrejas, né? E o mais interessante em Paulo, né? É o trabalho que ele faz com o povo gentil, que é aquele povo que não era hebreu. Dele levar esse conhecimento. Isso é amor, né? Sem amor, você não faz um trabalho que Paulo fez, né? Então, olha aí, olha como tem espíritos ainda que conseguem já refletir a luz do Cristo. E como o exemplo do Cristo salvou tantas pessoas de um momento de escuridão, né? Elevando o seu nível de amor. Vamos pegar, falando em Francisco de Assis, né? Vamos pegar aí Chico Xavier, né? O grande vulto do Espiritismo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Todas essas pessoas foram pessoas que refletiram a luz do Cristo, né? E como é que elas fizeram isso? Com amor. Um amor, né, abnegado, né? Um amor persistente, com fé, com humildade, né? Então, assim, quando a gente vê que esses seres foram capazes de fazer isso, a gente pode se perguntar: será que a gente consegue também? Né? Se a gente tiver amor no coração, a gente vai conseguir. Isso que eu ia te perguntar, porque tem muitos que dizem assim, né, de uma forma mais pessimista. Ou talvez não desejando no íntimo ali abrir mão do que tem que ser aberto, né?
Porque muitos falam assim, mas aí é espírito missionário, é espírito que já veio com essa tarefa, com essa missão. Mas eles transitaram por onde nós estamos transitando hoje, né? O fato da gente, a gente não pode, eu penso que a gente não deve colocar um tempo, né? Será que em qual encarnação? Será que vai levar 1 ou 10? Eu acho que a gente não deve colocar um tempo, senão nunca começa, né? Exatamente. Quando a gente vê o tamanho da escada que tem que Começa subir... agora. né? Acredito que, como você estava falando, você falou no começo também, me chamou a atenção, quando você fala que o amor ele pode ser exercitado, igual na academia, né? Isso aí, é dia a dia. Né? E muitas vezes a gente consegue reverter muita coisa elevando o nosso nível de amor nessa existência. Às vezes nós precisamos de outras existências. E aquilo que eu falo, o malfeitor de ontem, ele é o benfeitor do amanhã. Eu vou pegar um caso também da época do Cristo que se refletiu alguns anos depois. Herodes, temendo a Jesus, manda passar a fio de espada várias crianças. Jesus já começou, né, lutando, né, contra as trevas, né? O pessoal fala que Estevão foi o primeiro mártir do espiritismo. Não foi. O primeiro mártir do espiritismo foi aquelas crianças, né? E do cristianismo. Foi aquelas crianças que foram imoladas naquele momento para que Jesus, né, pudesse ser retirado dali. Quantos não morreram antes dele ser retirado daquele meio? Quantos bebês, né, não foram passados a fio de espada por um louco sanguinário? E a gente vê um oposto mais lá na frente, que a gente vê Vicente de Paula, que saía pelas ruas pegando os órfãos, os pequeninos, que estavam com frio, que estavam com fome, acaletando em seu manto. E aí depois, a gente que tem a condição, né, de acreditar na vida após a morte e nas futuras reencarnações, vê Vicente de Paula e descobre que ele é a reencarnação de Herodes. Olha, eu não sabia. Então, assim, aquele malfeitor de ontem, que tirou a vida de várias crianças, hoje vem, abençoado pela luz e o amor do Cristo, a recolher todos esses desvalidos. E cada criança daquela que ele recolhia na rua, e colocava no seu manto, e acalentava, e dava o pão, e dava o ensino, era um bebê daquele que ele tinha imolado, através do seu ordenamento. Olha como o amor de Deus é maravilhoso, né? Como ele é transformador. Você não diz que é o mesmo Espírito. Como assim é o mesmo Espírito? Você vê Zaqueu, o cobrador de imposto, subir em cima da árvore para poder ver o Cristo. E tendo contato com Cristo, tem uma transformação na sua vida e diz: Senhor, irei devolver 4 vezes mais do que eu tirei. E daquele dia ele muda completamente, começa, né, a mudar a sua trajetória. E mais tarde, numa farmácia, um médico tira o anel do dedo para pagar a medicação de um paciente seu, que era tão pobre, que não tinha dinheiro para medicação. E como ele, muito pobre, já tinha atendido e a conta da farmácia estava grande, o farmacêutico estava negando a medicação. E ele pega o seu anel de formatura e deixa com pagamento de tudo que ele está devendo para aquela medicação. E naquele momento, Zaqueu, na figura de Bezerra de Menezes, sauda o último espírito devedor da sua trajetória como Zaqueu, quase 2.000 anos depois, 1.800 anos depois, 18 encarnações, pelo menos. Que bonito isso, né? É fantástico, né? As pessoas dizem que Deus é amor. Então, toda vez que a gente sintoniza com o amor, a gente sintoniza com Deus. Não precisa ter religião. Independente de você ter religião. Tem pessoas que nunca se pisaram numa sinagoga, numa igreja, num centro espírita e têm um nível de amor extremamente elevado. Praticam amor à caridade de forma totalmente desinteressada. Esse espírito não precisa de religião, porque a religião dele é o amor. Eu lembro do Drauzio Varela, né? É ateu. E o exemplo dele de atender no Carandiru, né? E tantas outras coisas boas que ele faz que talvez a gente não saiba, não venha à tona, né? Mas quantos anos ele não atendeu de forma gratuita o Carandiru ali, os internos, e é um ateu, né? Que, exemplificando o amor no dia a dia. É verdade. E você vê, né? Com todo esse histórico aí que nós já passamos, para quem está nos assistindo, a gente vê que o amor ele independe de classe social, não depende de riqueza, não depende de sexo, não depende de raça, não depende de religião. Porque eu citei aqui pessoas de várias religiões, né? A gente pode ver também Buda, Gandhi,
né? Que são pessoas que refletiram os ensinamentos e a luz de Deus, o amor de Deus, né? Você vê, Gandhi ganhou uma guerra sem dar um tiro, né? E contam que na espiritualidade ele recolheu um grande espírito trevoso na Terra, né? Segundo dizem, Adolf Hitler estava muito próximo da costa terrestre, que ele estava numa colônia na Lua, e como a sua vibração ainda influenciava as pessoas daqui, ele foi mandado para Plutão, né? E lá quem foi acompanhá-lo? Gandhi. Ou seja, um ser extremamente violento e o outro extremamente pacífico. Um espírito de grande envergadura moral e um espírito ainda tão embrutecido com tão baixo nível de amor. Ah, mas quer dizer que Hitler tem amor no coração? Claro que tem. Mas mesmo assim, ele tinha também muito ódio, muito ressentimento, que ofuscava esse amor, mas ele tem. Tanto que ele tinha amor à pátria dele, ele tinha amor aos animais, principalmente aos cães, né? Ele tinha amor, né? Mas com as pessoas, ele era terrível. E você vê como é uma questão de condução dos nossos dons, né? Vamos dizer assim. Porque você vê uma pessoa com o dom da oratória, um dom do magnetismo, o dom da influência. Eu imagino que, não sei quanto, né? Eu não deixar o tempo, né? Dependendo quantas reencarnações, quantos séculos à frente, mas é um espírito que poderia ter feito, mas pode vir a fazer muito com essas habilidades, né? De, num futuro, talvez ele ser um palestrante, né? Olha, utilizando esse dom. Olha, né? você não tenha dúvida nenhuma que aonde ele está, com quem ele está, ele vai ter oportunidade de voltar ao globo terreno. Por enquanto ainda não, né? Porque a sua presença aqui estava influenciando o nazismo no planeta Terra ainda. Então foi afastado por causa disso, tá? Que ele tinha muitos seguidores. Esses seguidores em sintonia com ele estavam tentando ressuscitar o nazismo aqui dentro do nosso globo terreno. Por isso que ele foi afastado, né? Mas imagine esse ser voltando como um grande pregador. Seja católico, seja espírita, seja protestante. Com todos os dons que ele tem, que você falou. Mas imagine todos esses dons refletindo o amor de Jesus. O amor de Deus. Olha que obra que esse espírito vai poder fazer aqui no plano terreno. Né? Se você comparar Herodes com Vicente de Paula, não tem como comparar. Né? São seres totalmente diferentes, mas são o mesmo espírito. E é interessante, não por uma curiosidade vazia, né, de fazer aqui um TV Fama espiritual, né, para ver, mas é interessante esses exemplos de analisar os espíritos, quem foi em outra encarnação, para pegar esse contraste, para ver que a gente, né, nós, apesar da nossa inferioridade, podemos, né, avançar, podemos nos aproximar de um modelo que é Jesus, né? O próprio Judas, que diz depois que é Joana d'Arc. Sim, verdade. Né? É outro extremo, né? É outro extremo. Você vê, um espírito que ele, de certa forma, traiu, né, tudo aquilo que ele aprendeu, né? Segundo alguns historiadores, ele tinha uma intenção por trás disso, que ele queria causar uma revolução, né? Mas veja bem, ele vendeu um inocente por algumas moedas. Joana d'Arc foi vendida por algumas moedas. A vítima da sua traição padeceu na cruz. Ele padeceu na fogueira. Inocente. Sem nada a fazer. Teve que sentir na pele para poder aprender, né? Através da dor, porque o amor não foi suficiente no seu coração. E aí ele precisou vir como Joana para resgatar isso. E como Joana, ele conseguiu elevar o seu nível de amor. Porque Joana, ela tinha amor às pessoas e amor à sua pátria. E ela queria libertá-la. Foi isso que Jesus ensinou para ela, a punho de espada? Não, mas foi o que ela conseguiu diante do adiantamento dela. Mas se comparar Judas com Joana d'Arc, não tem como comparar. Mas são o mesmo espírito. Né? O poder transformador de Deus, ele vai agindo nas sucessivas encarnações. Você falou de hospital, eu lembrei do tempo que minha mãe também ficou hospitalizada. Ela estava numa luta contra o câncer, né? E eu fui parar no AC Camargo, em São Paulo. E tinha uma senhorinha lá
que minha mãe ela sempre foi uma pessoa muito espiritualizada. Então, mesmo ela estando ali naquela fase difícil, né, da doença, na parte grave da doença, ela ainda ajudava os coleguinhas de quarto dela. E eu ia lá para visitar, e às vezes quando eu dava uma furada na segurança, ficava lá dentro ajudando também, escondido, né? E tinha uma senhorinha que ela começou a falar: eu tô com vontade de comer uma pera. Meus filhos vão vir aqui e vão trazer uma pera para mim. Já pedi para eles trazer a pera. E eu ficava ouvindo ela falar daquela pera, e que os filhos vinham, que os minha filha, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, e nada de filho trazer pera para aquela senhora, e ela só falava nisso. É que eles não vieram agora, mas vão vir. Eu falei assim: sabe de uma coisa? Eu tô achando que essa senhora não tem filho nenhum. Porque tem mais de 2 semanas que tá aqui, eu não vejo ninguém visitar. Eu acho que ela é sozinha e devido à medicação, ela deve estar delirando. Eu vou fazer às vezes do filho dela. Aí na hora do almoço tinha uma quitandinha lá, eu passei, tinha umas peras bonitas, grandona assim. E aí eu comprei, né, 3 peras daquela para ela e levei, né? Ela abriu um sorriso tão grande quando viu aquelas peras. Ela comeu como se fosse a última refeição. E ela quase não comia lá, as enfermeiras ficavam: mas você precisa comer, tal, tal. Ela devorou aquelas 3 peras. E eu, todo dia, né, porque lá eles não serviam refeição para os acompanhantes, eu tinha que descer as escadas e ir até um restaurante que tinha em frente para fazer a refeição. E um dia eu chego lá, quando eu estou voltando do almoço, tem uma limusine com um cara parado, com aqueles fitilhos, assim, com aquela roupa, parece aquelas roupas antigas de cinema, sabe? Aquela roupa de chofé, com um bonezinho, tudo numa baita de uma limusine. Falei: nossa, algum artista tá chegando aí, ou alguma pessoa muito rica, né? Quando eu passei, quem é que estava sendo levada naquela limusine? Tá chegando numa cadeirinha de roda. Aquela senhorinha. E aí eu fui comentando com os enfermeiros, e eles falaram: olha, o filho dela é dono de uma rede, uma indústria de material de construção, muito famosa. Eu não vou falar o nome aqui, claro, né? Mas quando eu falei assim: nossa, ela é mãe daquele povo lá. Então, como eles estavam cuidando do negócio, não cuidaram da mãe deles que estava no hospital. Precisou de um estranho cuidar. Olha o nível de amor dessas pessoas. Tem mais amor ao dinheiro do que ao espírito que deu a oportunidade deles de virem ao mundo. E o que alegrou ela é algo tão simples, né? Muito simples, não me custou praticamente nada. Como podemos transcender a ideia de amor como possessividade e ciúme e abraçar um amor que seja libertador e transformador? É mais uma que praticamente ela já deu a resposta, né? Quem ama, liberta. Quem ama não prende. Quem prende é paixão. Paixão prende, amor não. Você, quando tem amor no coração por uma pessoa que é bem dela, tu fala: ela não está feliz ao meu lado, mas ela está feliz do lado de fulano. Eu espero que ela fique do lado de fulana ou de ciclano e sejam felizes. Isso é amor. Não, eu quero que essa pessoa fique comigo, custe o que custar. Não aconteça o que aconteceu, eu quero ela do meu lado. Isso não é amor. Isso é paixão. É algo totalmente diferente. A paixão é egoísta. O amor é libertador. A paixão aprisiona. O amor liberta. Né? Quer ver um exemplo de amor difícil? Eu passei por essa experiência e acredito que você passou também. É de você estar num leito de morte de uma pessoa e ver que ela está em tamanho dor e sofrimento e falar: Senhor, cura ou liberta. Isso é amor. Não é que você quer que a pessoa vá embora. Não é que você quer que a pessoa desencarne. Você não quer que aquela pessoa sofra mais do que já sofreu. Isso é amor. Não, eu quero que ela fique viva, nem que fique em cima de uma cama. Não é amor, é paixão. São coisas diferentes. E a gente entender o que é amor e paixão é importante para a gente poder se transformar. Né? Então, sempre que tiver esse sentimento de prisão, de posse, não é amor, é paixão. Paixão é tratada com terapia. Né? O amor, ele se expande, ele liberta. Né? Então, a forma da gente saber é isso. Né? Se o amor ele é um amor de apego, ele é mais paixão do que amor. Então, ele é uma faceta do amor, mas não é o amor verdadeiro e não é o amor que Cristo quer.
Igual no próprio Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim Sim, na terra sim, como no céu, né? sim. E geralmente a gente faz nossa prece, nosso pedido e fala, por favor, Deus, atenda os meus pontos de vista, né? O meu pedido. Sim, sim, sim. Você estava falando aí, eu lembrei de um caso, né? Esse de um amor possessivo, um amor controlador, né? Com uma pitada de humor que o Haroldo conta numa palestra, que ele fala assim, igual o caso de uma mãe que dá a gravata pro filho e dá duas gravatas. Ó, filho, tá aqui uma gravata azul e uma vermelha, e dá pro filho, né? Eles vão sair juntos, aí o filho vai, põe a gravata vermelha, ajeita e tal. Ó, mãe, vamos sair. Ah, mãe, vem cá. Gravata vermelha? O que que foi? Você não gostou da azul? Quer dizer, né? De qualquer forma, ele tava numa enrascada, né? Talvez a mãe queria que ele usasse azul, a mãe queria controlá-lo, né? Sim, sim. E na verdade, não, né? Na verdade, eu vou saber mais pra frente, né? Que eu tenho minha filha ainda pequenininha, né? Mas na verdade, assim, o amor, por mais que a gente queira um caminho para aquele que a gente ama, cada um traça o seu próprio destino, né? A gente não pode querer escolher, querer traçar a rota, né? E fazer, caminhar no caso, o filho, mas caminhar no local, no lugar daquele que a gente ama, né? É verdade. E assim, toda vez que você está interferindo no livre-arbítrio da pessoa, esse amor aí está contaminado de alguma coisa, né? Porque o verdadeiro amor liberta. O amor, ele sempre vai ser libertador. Ele nunca vai ser um sentimento de posse, de prisão, né? Então, quem ama, liberta. Então, ela praticamente também já, no finalzinho ali, ela já deu a resposta, né? É isso aí. Como cultivar em nosso ser esse amor ágape? Então, é aquilo que nós começamos. Como cultivar? Ele falou a palavra certa. O amor tem que ser cultivado, tem que ser regado, ele tem que ser cuidado todo dia. Aguinaldo, todo dia, todo dia. Até quando? Até quando você desencarnar e depois. É diário. Quando que eu tenho que parar de amar? Não tem. Você não para de amar, você continua amando, sabe? Amar é um querer bem, né? O amar é um cuidar, né? Eu vou dar um exemplo, né? Diz que quem gosta de flores acorda cedo, colhe as flores para sentir o seu perfume. Quem ama flores acorda cedo para regar e adubar a planta para que ela dê lindas flores. Perfeito. Porque São visões totalmente diferentes. O que é, né? Gostar de querer ter para si, de posse, e o cuidar. O amor é o cuidar, né? É o querer bem, aquele ser. Até porque se a gente cuida, a gente sempre tem. Se a gente colhe, elas morrem em nossas mãos, né? Exatamente. É isso aí.